Olá, pessoal, tudo bem? Na aula passada, a aula 1, falamos um pouquinho sobre a introdução à genética. E nessa nova aula, vamos dar continuidade na genética, mas vamos falar um pouco sobre genes e alelos. Bom, pessoal, quero começar essa aula trazendo uma notícia para vocês. É sepultada a albina mais antiga da Ilha dos Lençóis, no norte do Maranhão. Mas agora eu te pergunto: vocês sabem o que é albinismo? Bom, pessoal, eu vou explicar então. Albinismo é um conjunto heterogêneo de distúrbios genéticos que afetam a produção de melanina. Mas o que isso pode acarretar? Pode levar à hipopigmentação da pele, dos pelos, cabelos e olhos. Tá, mas como que isso acontece? A heterogeneidade fenotípica, ela é uma consequência de diferentes mutações. E o cabelo ruivo? O cabelo ruivo, pessoal, ele também é uma mutação genética. Poucas pessoas sabem disso, mas apenas cerca de 2% da população mundial é ruiva. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Bom, a anemia falciforme ela se caracteriza pela deformação das hemácias, deixando-as em forma de foice, por isso o seu nome, falciforme. Isso faz com que as células tenham sua membrana alterada, rompendo-se mais facilmente e assim causando anemia. Tá, mas qual que é a origem dessa patologia? Bom, gente, a origem dela é uma mutação de caráter hereditário que ocasiona a substituição das bases nitrogenadas dos genes, o fragmento de DNA, que é responsável pela síntese de hemoglobina. Bom, pessoal, mas como surgem essas mutações? Bom, os cromossomos que nós recebemos contêm um conjunto de genes do pai e da mãe. Essas mutações, elas podem acontecer nesses mesmos cromossomos, podendo ser cromossômicas ou gênicas. Mas o que é um gene, professora? Um gene é um trecho do DNA que contém informações para a produção de um RNA mensageiro. E qual que é a função desse gene? A função dele é armazenar e transmitir informações. Alelos, eles são formas diferentes de um gene. Eles são produzidos por mutação gênica e podem ocupar o mesmo locus. Tá, professora, mas o que é um locus? Locus é a posição que cada gene vai ocupar dentro de um determinado cromossomo, pessoal. Lembrando que o plural de locus é loci. Um locus, pessoal, possui dois alelos em um único organismo. Por quê? Porque somos diploides, é importante lembrar isso. Mas nem sempre é assim. Na população, pode existir muitos alelos diferentes. E cada indivíduo recebe um destes alelos do pai e outro da mãe. A combinação desses alelos, pessoal, que são recebidos do pai e da mãe, formam o genótipo do indivíduo. Isso pode estar relacionado a uma característica específica ou a todos os alelos recebidos no geral. Tá, mas o que são genótipos? Os genótipos, pessoal, eles podem receber dois tipos de nomenclaturas, homozigotos e heterozigotos. Mas o que são os homozigotos? São alelos recebidos do pai e da mãe, que são iguais. Esses podem ser homozigoto dominante, em exemplo, azão-azão, ou homozigoto recessivo, azinho-azinho. Já os heterozigotos são alelos recebidos do pai e da mãe que são diferentes, que podem ser azão e azinho. Tá, pessoal, dentro de todo esse assunto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fenótipo. O que é um fenótipo? Um fenótipo, pessoal, ele é a manifestação dos alelos, seja externamente visíveis, no caso, ou internamente não visíveis. Então, externamente é uma mudança que você consegue ver, né? E ele é definido como a interação no genótipo com o ambiente, normalmente representado pela fórmula F igual a G mais A. Ok, professora, mas qual que é o papel do ambiente nisso tudo? O ambiente, pessoal, ele desempenha um papel no fenótipo, como por exemplo, uma pessoa que sai no sol com muita frequência, ela pode desenvolver sardas. Outro exemplo é alguém que perde ou ganha peso com resultado de mudanças na dieta ou com exercícios frequentemente. Bom, pessoal, ao decorrer da aula, eu falei sobre mutações para vocês, mas eu
não tinha explicado ainda exatamente o que são mutações. Bom, mutações são alterações. Na grande maioria, são erros na replicação do DNA. Lembrando, pessoal, que a taxa de erro da replicação do DNA é de 1 em 100.000 bases. Essa taxa de erro, esse erro na replicação, ele pode passar de geração em geração, ocorrendo no material genético, ou seja, na sequência de nucleotídeos que formam as cadeias do DNA. Esses nucleotídeos, eles podem ser substituídos, perdidos ou acrescentados, modificando a sua sequência original. Lembrando, pessoal, que essas mutações elas podem ser espontâneas. O câncer ele pode ser ocasionado por uma falha do sistema reparo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o sistema reparo. Ou ele pode ser provocado por agentes mutagênicos, como radiação ou substâncias químicas. Mutações gênicas acabam alterando a sequência dos nucleotídeos do DNA, por substituição, adição ou remoção de bases. Podem conduzir à modificação da molécula de RNA mensageiro, que é transcrita a partir do DNA, e, consequentemente, a essa ação, a alteração da proteína produzida, o que tem geralmente efeitos no fenótipo, né? Dando continuidade com relação ao sistema reparo, no núcleo celular, pessoal, existem enzimas que compõem o sistema reparo. E o que essas enzimas vão fazer? Elas vão corrigir as alterações na sequência de nucleotídeos após a replicação do DNA. Porém, algumas mutações elas podem escapar das ações dessas enzimas. E antes de encerrar nossa aula, pessoal, vale ressaltar que, na grande maioria das vezes, nós acreditamos que as mutações são apenas ruins. Ou seja, que elas causam algum dano, mas não é bem assim, né? As mutações não são apenas algo ruim. Ela é uma fonte de toda a variabilidade, sendo de extrema importância para a evolução, gente. Tá, professora, mas como assim? Um exemplo é a mutação que aumenta a densidade óssea. Um dos genes que governa a densidade óssea em seres humanos, ele é chamado de LRP5. Ele é um tipo diferente de mutação que amplifica sua função. Outro exemplo é a resistência à malária, que é uma cópia de hemoglobina chamada HbS, que vai conferir a resistência à malária. Por fim, pessoal, vamos revisar tudo que a gente viu de importante nessa aula. Os genes estão localizados nos cromossomos, os alelos são as variações de um genes, locus é a localização dos genes e alelos nos cromossomos. O genótipo ele é classificado como heterozigoto e homozigoto. Heterozigoto corresponde a alelos diferentes, homozigoto corresponde a alelos iguais que podem ser dominantes, azão-azão ou recessivos, azinho-azinho. Bom, mas o que são mutações gênicas? Mutações gênicas, pessoal, são alterações no gene que ocorrem normalmente em função de erros no momento da replicação do material genético, quando a célula está se preparando para se dividir. O sistema de reparo ele corrige as sequências de nucleotídeos e nem sempre as mutações são algo ruim, como eu falei anteriormente. Um exemplo é a resistência da malária. Bom, pessoal, a aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que todos tenham compreendido e se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Até a próxima aula.